tudo bem? Essa é mais uma edição do Conversa Regional. Hoje um convidado de honra muito especial, meu amigo Pedro Bigardi. Obrigado, Pedro, pela sua visita aqui na Rádio TV Regional, pela sua presença. Pedro, que foi ex-prefeito de Jundiaí, de 2003 a 2016, foi deputado estadual de 2009 a 2012 e agora, novamente, é pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Gostaria que você fizesse uma saudação inicial aos nossos espectadores, agradecendo mais uma vez sua presença. Bom, eu que agradeço poder estar aqui, conversar com vocês. É um espaço privilegiado de debate sobre as questões da região, então vocês cumprem um papel importante, né? Então, eu já tive outras oportunidades de conversar com você, falar dos problemas da cidade, conhecer as pessoas e as suas ideias, então acho que é muito legal estar aqui. Parabéns, é um espaço realmente privilegiado que vocês têm aqui. E o que eu falei, a energia, comentei agora há pouco com vocês, a energia aqui é muito boa, então vamos discutir aí as cidades. Com certeza. Pedro, antes de falar da sua carreira política, eu queria falar um pouquinho sobre a sua formação como engenheiro, a sua experiência de servidor público e a sua especialidade que é o planejamento urbano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua carreira técnica antes de entrar na parte política. Eu acabei tendo muita sorte quando eu estava no concurso público na Prefeitura de Jundiaí em 79, eu passei num concurso de desenhista. E aí, as pessoas que passaram naquele concurso foram distribuídas, vamos dizer, para os setores da prefeitura. Eu acabei indo para o planejamento. E para mim foi uma coisa muito legal, porque o planejamento de cidades, né, Jundiaí tinha uma tradição de planejamento muito grande, já tinha feito plano diretor em 59, com Vasco Venchiaruti, em 69, com Antônio Fernandes Paniza, Araquém Martins, que eram professores nossos lá, né? Então eu acabei indo para o planejamento. E lá eu pude ter esse conhecimento e essa formação, né? Apesar de ser engenheiro, mas uma formação de urbanista, de trabalhar com a cidade. E foi ali que eu desenvolvi toda a minha vida profissional, com planejamento urbano, com mobilidade urbana, transporte, trânsito, com habitação. Fui trabalhar na FUMAS com habitação, reurbanização de favelas. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar com cidades, né? E depois que eu saí da Prefeitura de Jundiaí, eu também tive a oportunidade de trabalhar em muitas prefeituras. Eu fui secretário de Obras de Campinas, diretor de Planejamento de Campinas, e dei muita consultoria para muitas cidades na área de planejamento. Então, é uma formação técnica, eu diria, privilegiada, porque trabalhar com cidades é uma coisa muito, muito legal. E você acaba tendo uma visão ampla das coisas da cidade, né? E isso influenciou a minha carreira política também, né? Porque trabalhar com cidade e com pessoas te leva a ter uma vida política praticamente o tempo todo. E aí, quando eu trabalhava com reurbanização de favelas, fui convidado pelo vereador Antônio Galdino, na época, para ser candidato a prefeito. Para mim foi um susto, né? De cara ali ser candidato a prefeito, nunca tinha sido candidato a vereador, nada. E aí tive uma votação de 25 mil votos, primeira eleição, terceiro lugar, né, disputando contra pessoas muito fortes na cidade. Então foi uma trajetória de muita ação técnica, profissional, ao mesmo tempo política. Eu sempre trabalhei as duas coisas e para mim me fez muito bem. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era, graças ao meu trabalho profissional e também, principalmente, com a política. Em relação ao planejamento urbano, você comentou que trabalhou em muitas cidades, entre elas Caieiras, pela qual todos aqui têm um carinho bem grande por você. E eu queria que você destacasse os principais problemas, na sua visão, do planejamento urbano e os problemas sociais aqui da nossa região do Cimbaju. Então, Caieiras, eu vim trabalhar aqui em 78, antes de entrar na Prefeitura de Jundiaí. Aliás, quando eu fiz o concurso público, eu estava trabalhando aqui. Eu vim trabalhar no cadastro, né? Na época eu tinha me formado em edificações no colégio técnico e vim trabalhar aqui em Caieiras. Então eu vinha de trem todo dia e tal. Era um grupo de pessoas que saía de Jundiaí, de jovens, né? Quase todos se formaram em engenharia depois. Somos amigos até hoje. E a gente veio para cá para trabalhar em Caieiras e eu fazia o cadastro aqui em Caieiras. Então eu visitava os bairros, as casas e tal. E eu conheci, para aprender a conhecer a cidade de Caieiras, e eu percebi o seguinte, de lá para cá, vamos falar de lá para cá, né? Caieiras teve é uma cidade com um território grande,
muito do seu território era da Melhoramentos, portanto a gente tinha um núcleo central aqui e o núcleo do Serpa, a região do Serpa ali. Depois veio Laranjeiras. Então, assim, um dos grandes problemas que a gente percebia era a falta de integração entre esses 3 núcleos. Cada um era uma cidadezinha, vamos dizer, não havia uma integração. Isso, com o tempo, foi sendo resolvido, vamos dizer, com o sistema viário, mobilidade, equipamentos sociais e tal. Eu fiz o plano diretor aqui em 2006 também. Mas o problema que essas cidades de região metropolitana, que pertencem à região metropolitana, têm, por serem regiões de intenso desenvolvimento, são regiões também que têm muito problema social. Então tem problema na saúde, na moradia, que é um problema que tem essa região aqui, regulação fundiária. A mobilidade urbana é um problema, porque você tem muita circulação de veículos e pessoas, né? Apesar do trem ser um facilitador na ligação com a capital do interior, mas você tem problema de mobilidade urbana. Então são problemas decorrentes da própria localização da cidade. Mas é uma cidade que tem uma boa qualidade, eu diria um certo equilíbrio, até porque fez plano diretor lá atrás, conseguiu se organizar, então teve investimento, então acho que é por aí. Em relação à sua carreira política, você foi candidato a prefeito por diversas vezes em Jundiaí, foi prefeito de 2003 a 2016, mas antes de ser prefeito, você chegou a ocupar o cargo de deputado estadual de 2009 a 2012. Antes de falar da sua experiência como prefeito, eu queria que você fizesse um breve resumo do seu trabalho como deputado estadual. Então, foi muito legal ter ocupado a vaga de deputado na Assembleia, porque eu era suplente, fui chamado em 2009, então eu peguei meio mandato, 2009 2010, fui eleito em 2010, deputado, 68 mil votos, e fiquei até 2012, depois fui candidato a prefeito. Para mim foi uma experiência importante, porque na Assembleia é um mundo muito político, nas relações políticas, né? Eu, apesar de ter sido candidato a prefeito algumas vezes, eu não era dessa questão da relação política, da articulação política. Então, a Assembleia me deu essa condição de articular, de discutir, de construir. Tudo que passar na Assembleia, até hoje, qualquer projeto de lei, recursos, qualquer coisa que passa na Assembleia, tem que ter muito diálogo internamente. A gente tinha um colégio de líderes, eu representava o PCdoB na época como líder, e tudo ali a gente discutia muito. Então você tinha que ter essa habilidade do diálogo, da construção. Então isso me ajudou, me deu uma formação de dialogar muito. Foi bom isso, né? Porque senão você acaba assumindo a prefeitura, você não tem essa capacidade de diálogo, você quer atropelar tudo, então não dá certo. Você tem que ter muito diálogo. Então a Assembleia me fez uma formação boa. Eu tive muita coisa lá que eu fiz em termos de verbas para entidades assistenciais. Eu trabalhei muito com entidades assistenciais, ONGs, associações, acho que foi uma coisa bacana. Fiz alguns projetos por conta da minha formação política, que foram projetos na área ambiental, né? Eu fui 10 anos professor de planejamento ambiental, então o Parque Estadual Serra do Japi, a travessia de estradas e obstáculos físicos para animais, a gente fez um projeto muito legal, hoje em dia está sendo utilizado. Na política ambiental do Estado, a gente teve um projeto muito forte que a gente discutiu na Assembleia. Então, assim, teve muita coisa interessante que a gente acabou fazendo e foi uma experiência positiva na minha formação política e esse período para mim foi muito bom, para mim inesquecível viver a Assembleia aquele período. Acho que a Assembleia Legislativa hoje, eu tive lá algumas vezes, quando eu estava trabalhando aqui, inclusive agora recentemente estive lá, ela perdeu muito desse debate político saudável, sabe? Aquela coisa do debate, virou muito um embate. Mas será que isso não tem a ver com o momento da sociedade, do ódio, da polarização? Não tenha dúvida. Isso foi levado para a Assembleia e para as câmaras municipais. A gente perdeu muito essa coisa da discussão sadia, né? Você ir para a tribuna e fazer um debate sadio era muito interessante na Assembleia, muito. Você tinha que vencer no argumento, né? E eu senti que isso na Assembleia teve uma queda muito grande, né? Um declínio, assim, um retrocesso, eu diria. Mas eu acho que dá para recuperar isso. Eu acho que o Brasil começa a respirar de novo a ideia de um diálogo, do respeito, ainda que tenha ainda muita dificuldade em todas as áreas, infelizmente.
você sempre defendeu o diálogo, você é um político de diálogo. E você, nesse período como deputado estadual, você era um deputado de oposição na época, ao governador da época. Como que foi essa convivência com o governador da época, com a bancada da situação na época? E como que você conseguiu, eu queria que você já me contou essa história algumas vezes, mas eu queria passar para os nossos espectadores aqui da Rádio TV Regional, como que você conseguiu, como que a sua habilidade permitiu que você trouxesse emendas e recursos para a nossa região, mesmo estando como oposição naquele momento? Eu acho que tem uma coisa que eu só percebi isso depois, que a gente tinha uma bancada pequenininha, no caso eu era sozinho na Assembleia no PCdoB, depois veio a Alessi Brandão, que foi uma parceira incrível ali comigo. E outros partidos também eram, um deputado, dois, o PSOL também eram dois, né, que era o Raul Marcelo e o Gianazzi, então a gente tinha bancadas pequenininhas ali. O que eu percebi é o seguinte, a gente tinha os blocos de oposição à situação, mas que a gente deveria ter, eu falava isso muito com a Alessi era uma pessoa muito fácil de conversar, a gente conseguia avançar bastante. A gente devia ter uma posição política de oposição, mas estar sempre aberto para o diálogo. E em determinados momentos, a gente não seguia a regra só porque eu estou do lado de cá eu vou votar desse jeito. Nós vamos ver como é que é, vamos analisar. E a gente fez isso algumas vezes. Por exemplo, era um projeto que veio do governo que tinha uma oposição contra. A gente, eu, Alessi, o próprio Raul Marcelo de Sorocaba, a gente foi para a tribuna para defender o projeto, porque ele tinha avanços importantes na área ambiental. Redução de poluição, uma série de instrumentos que estavam ali na lei que eram bons instrumentos. Vamos votar a favor, vamos fazer a defesa. Por que nós vamos votar a favor? A gente fez isso. Aquilo gerou até um certo constrangimento naquele momento, mas a gente tinha que ter uma posição. Eu acho que essa postura de você ter lado, ao mesmo tempo você ter posição, fez as pessoas olharem para a gente de uma forma um pouco diferente. Diziam que no colégio de líderes, que era uma disputa, às vezes combinada também, de bastidor, que a gente percebia entre a oposição e a situação lá. E a gente, os partidos pequenos, ficavam fora disso. Mas a gente percebia que a posição de algumas pessoas no colégio de líderes era uma posição de equilíbrio. E isso ajudava a construir solução. Eu sempre cito um caso. A aglomeração urbana de Jundiaí foi aprovada e a partir dela toda a recriação das regiões metropolitanas do estado de São Paulo foi aprovada graças ao diálogo que nós construímos, eu e o deputado Ali Fossi. Ele PSDB, eu PCdoB. A gente combinou um jogo, falou, vamos votar, vamos lutar porque isso aprova, porque vai ser bom para Jundiaí, para a região. Se trabalhar para o planejamento regional, a gente combinou fora, levamos para o colégio de líderes. Quando te levou lá, a gente foi contra uma posição que estava ali instalada. Revertemos. Aprovou a aglomeração urbana. Então, eu acho que você tem que ter habilidade, diálogo, lado. Negócio de política, você não ter lado, é o pior dos mundos, tem que ter lado. Mas você tem que ter posição, sempre aquilo que você acredita. Eu acho que isso ajudou, né, nessa postura. E o próprio Geraldo Alckmin um dia me disse isso. Ele falou, Pedro, você lá no colégio, você era de oposição, mas no colégio de líderes percebia que você tinha uma posição de equilíbrio ali e tal. E a gente teve uma relação super boa quando era prefeito. Ele, governador, eu prefeito, uma relação institucional, mas de muito respeito, e a gente avançou também, muitas coisas. Chegando agora ao ponto alto da sua carreira política, digamos assim, sua experiência como prefeito de Jundiaí, prefeito mais votado da história, se eu não me engano, 140 mil votos. 140 mil votos. A maior votação da história. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses 4 anos seu enquanto prefeito e que você falasse também, eu sei que você está planejando lançar um livro sobre os projetos daquela época, que você falasse um pouco sobre o seu mandato e sobre esse livro que vem aí. O livro, ele está engraçado, que ele está praticamente pronto, falta pouca coisa, mas eu fiquei praticamente 2 anos, os últimos 2 anos eu trabalhei muitas cidades por aí, então eu não conseguia ter tempo para cuidar do livro. Mas ele está pronto, nós vamos lançar ele agora. O livro, na verdade, por que a gente está lançando ele? Né? Eu faço uma apresentação, vou adiantar aqui, ó, não falei disso ainda. Exclusividade, hein? Eu faço uma apresentação no livro, eu fico pensando, por que nós vamos lançar um livro falando do governo? Né? Parece assim uma coisa... Não é uma coisa relatorial, né? O que eu fiz isso. Não é essa a ideia. Eu acho que mesmo um registro histórico que é importante. Você trabalha muito isso, né? Essa questão do registro histórico das coisas. Eu acho legal isso.
Mas tem uma outra coisa que responde o começo da tua pergunta. Eu explico ali, eu falo ali, eu comento ali, coloco em discussão uma coisa assim, que eu acho que o governo nosso foi o melhor governo da história. Eu tenho essa visão minha. No pior momento das últimas décadas. Nós vivemos o pior momento político, mas fizemos o melhor governo. E o fato de ser o pior momento da história, o momento que começou as fake news, o momento que começou uma rede social raivosa, o momento que esquerda era uma coisa horrorosa, que o comunista era não sei o quê, o ódio, essa coisa instalada, mesmo o legado que a gente deixou para a cidade, ele acabou sendo colocado de uma forma muito negativa, muito assim, destruíram a imagem a partir de uma política perversa. Então a gente fez o melhor governo da história, mas no pior momento da história. Governo certo na hora errada. Por isso que eu falo no livro, na apresentação, e eu estou adiantando mesmo aqui, nem o André sabe disso que está comigo aqui. Por que eu estou falando o que nós fizemos? E por que nós fizemos? Porque naquele momento não tinha condição de dizer que ninguém ia ouvir. Aquele ali, eu não sei o quê. A gente fez 4 UPAs, a gente começou 4 UPAs, que eram as 4 maiores UPAs do Brasil. Vou falar só isso para ser compreendido. Essas 4 UPAs não eram 4 equipamentos de saúde que muitas vezes as pessoas falam, vai trazer custo, custeio a mais, vai custar um dinheirão, manter. As pessoas talvez não tenham entendido, e tanto que estão 3 UPAs praticamente paradas até hoje, e uma a gente entregou pronta. Por quê? Porque a partir delas a gente reorganizava todo o sistema de saúde da cidade. Você ia ter um mini hospital em cada região, norte, sul, leste, oeste, um hospital de alta complexidade, São Vicente, e o sistema primário atendendo. Você reorganiza, porque o que acontece hoje? O cara vai na unidade básica, ele tinha problema de saúde ali, que não era o primário, chamasse atendimento primário, ele ia para o hospital. O hospital entope ali de gente, não consegue atender todo mundo, e você não tinha um equipamento intermediário. Nós fizemos isso. Parou as 3 UPAs e não se compreendeu, e não havia condição de dialogar sobre isso naquela época. Então, o livro tem essa característica, mostrar que nós fizemos o melhor governo da história. Estou dizendo isso não como... Estou dizendo que foi uma coisa bacana, construída coletivamente e esperada pela sociedade. E de alguém que foi construído ali dentro, que minha vida foi construída ali dentro. Como servidor, mas que o momento era muito ruim politicamente. Eu pegava aquelas manifestações de 2013, que as pessoas iam até o Paço, aquela caminhada daquele monte de gente, ia até o Paço. E eles não sabiam muito bem por que estavam indo lá no Paço, porque não tinha nada a ver comigo, qualquer reivindicação. Mas iam lá porque lá estava alguém que era da esquerda, que estava sendo questionado, aquela coisa. Então, assim, eu acho que o que nós fizemos foi muita coisa e muita coisa interessante. Porra, nós conseguimos as alças da Anhanguera com um governador que a gente era oposição e o governo que sempre foi aliado ao governo do Estado não tinha conseguido, aqueles viadutos todos, já quero falar de investimento. Então eu acho isso, eu acho que foi uma experiência fantástica, mas assim, eu falo que eu comemorava todos os dias eu comemorava o fato de ser prefeito. Eu entrava no gabinete e falava, poxa, eu agradeço de estar aqui. Eu cheguei lá. Eu agradecia todo dia, mas teve esse período muito ruim, que eu espero que ele passe e que ainda está aí, e a gente construa um país fraterno, de respeito, sabe, que hoje não temos mais, infelizmente. Está passando. Está passando e vai passar. Vai passar, se Deus quiser. Como diria o Chico. Amanhã será outro dia. Pedro, é uma alegria estar com você, mas para encerrar, que o nosso tempo aqui é curto. Puxa vida, acabou já. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque você foi bem sucedido tanto no Executivo quanto no Legislativo. E eu queria falar um pouquinho do futuro. Você é pré-candidato a deputado estadual novamente, agora nessa eleição de 2022, que é esperada uma eleição de renovação e de mudança. E que eu queria que você falasse aqui para o pessoal da Rádio TV Regional que nos acompanha, o que esses espectadores, o que os moradores aqui da nossa região podem esperar desse possível novo mandato, se Deus quiser, do Pedro Bigardi.
Então, eu acho assim, ó, rapidamente aqui, 2018, 2020 eu fui candidato. 2018 foi uma campanha ruim, curta e também naquele momento que nem se fala, é um momento muito ruim do Brasil. 2020 eu não ia sair candidato, saí na última hora, mas continuei trabalhando, eu não conseguia fazer campanha, pandemia, também não fiz praticamente nada. Então foram duas campanhas que eu não estava ali, eu não estava presente. Hoje não. Hoje eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Eu penso assim, o resultado vem, de um jeito ou do outro, ele vem, que seja o que for. Mas eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, essas relações que eu estou construindo. Eu vou na favela de Paraisópolis, eu ando lá com os lideranças, as lideranças lá, eu me sinto ali vendo gente, aquilo me faz bem, né? Isso vale em qualquer lugar que eu vá, em qualquer reunião. Eu acho que eu tenho o que contribuir, né? Pela minha trajetória de vida, eu acho que eu tenho o que contribuir. Então, é uma campanha, uma energia muito boa. Então, eu acho que qualquer que seja o resultado, eu saio dela muito bem, muito bem. Então, se eu vou ganhar ou vou perder, não sei, aí o tempo vai dizer, porque campanha hoje em dia é uma coisa muito difícil de prever. Mas eu estou me sentindo muito bem, parece que eu estou reconstruindo tudo, estou me refazendo. Então, é uma fase muito boa, estou feliz e eu espero dar minha contribuição independente do resultado. Mais uma vez, agradecendo aqui a presença do Pedro Bigardi, de todos os nossos espectadores, agradecer a equipe da Rádio TV Regional, a Carla e toda a equipe aqui, e pedir para que o Pedro encerre esse nosso bate-papo com as suas considerações finais. Vai lá, Pedro. É o que eu falei, uma alegria estar aqui, eu acho que é um espaço importante, cada vez mais a gente precisa de um diálogo assim, franco, aberto, desprovido daquelas coisas dos preconceitos, das disputas que a gente tá vivendo aí no mundo, não só no Brasil, no mundo. E eu espero, sinceramente, que a gente tenha uma sociedade muito mais fraterna do que nós temos hoje, em que a gente perceba que a relação entre as pessoas é mais importante que qualquer disputa, qualquer cargo, qualquer coisa. Então, esse espaço aqui contribui para isso, tenho certeza disso. Amém. Essa é a nossa intenção, é para isso que esse programa existe, para isso que a Rádio TV Regional existe também. Esse foi mais uma edição do Conversa Regional. Hoje recebemos aqui Pedro Bigardi. Obrigado a todos, valeu!